Olá amigos, bom dia! Está começando mais um Cidade Entrevista em ritmo de eleições 2014. No programa de hoje, a oportunidade para conhecer as ideias e as propostas de Eduardo Campos, o candidato do PSB à presidência da República. Governador, bom dia. Obrigado por ter vindo. É um prazer receber em Londrina, hein? Bom dia. A satisfação é minha de voltar a Londrina e poder estar aqui com você. Governador, para apresentar, se é que o senhor ainda precisa de apresentação, 3 mandatos como deputado federal, 1 mandato como deputado estadual, 2 vezes governador de Pernambuco e também uma participação no governo Lula como ministro de Estado. O senhor está pronto para ser presidente da República? Estou pronto ao lado de Marina Silva para recolocar o Brasil no caminho certo. O Brasil vinha melhorando. Eu tenho dito que, desde a redemocratização para cá, a gente assistiu o presidente Itamar Franco, após o impeachment, entregar o governo ao presidente Fernando Henrique melhor do que recebeu o Brasil. Depois o Fernando Henrique entregou ao presidente Lula o Brasil melhor do que recebeu do presidente Itamar. O presidente Lula entregou o Brasil a Dilma melhor do que recebeu de Fernando Henrique. Pela primeira vez, nós estamos chegando ao final de um governo em que o Brasil será entregue pior do que foi recebido, que é exatamente o que Dilma fez no país. Ou seja, ela não aproveitou uma oportunidade que teve, ou não soube aproveitar essa oportunidade, não ouviu. O Brasil está aí com um baixo crescimento econômico, com inflação batendo na porta, com juros altos, as obras paradas, e nós não podemos permitir que o Brasil perca as poucas conquistas que tivemos nos últimos anos. É exatamente por isso que nós queremos oferecer um caminho em que o Brasil vença essa polarização que já vem há 20 anos, que a gente possa unir os brasileiros em torno de uma agenda de crescimento econômico, com sustentabilidade, com olhar para a qualidade de vida do brasileiro. A violência está crescendo, a educação não ganha qualidade, o SUS está sucateado, e isso só vai ser vencido se a gente mudar a política no Brasil. O senhor fez parte desse governo. O que é que deu errado, governador? Eu acho que quando o governo se deixa cercar pela velha política, só pelo projeto de estar no poder, por estar no poder, e que se desliga do sentimento das ruas e da sociedade, o governo começa a se perder. A presidenta Dilma foi eleita com a expectativa de que ela ia preservar as coisas boas, mas ia corrigir os erros, inclusive do governo do presidente Lula. A gente imaginava que ela, uma mulher que não vinha do rame-rame da política, uma mulher honrada, iria enfrentar os abusos, a politicagem, ia colocar o Brasil num novo patamar da vida política brasileira. E ela não fez isso. Ela se tornou candidata à reeleição antes do tempo, não ouviu os reclamos que veio das ruas. Ela teve uma segunda chance quando o Brasil foi às ruas dizer: eu quero mais decência, eu quero enfrentamento à corrupção, eu quero saúde padrão FIFA, educação padrão FIFA, segurança padrão FIFA. Ali era a hora dela ter diminuído esse ministério de 40 para pelo menos 20, ter colocado gente de nível, decente, gente comprometida com o bem no Brasil e começado um novo processo. Ela não fez isso. E agora o povo vai fazer, o povo vai encontrar o caminho. E eu e a Marina queremos exatamente expressar a oportunidade nessa eleição do Brasil mudar, não por passado, não mudar eles por nós ou nós por eles. É isso que o senhor quer dizer com um projeto de governo para o povo e não um projeto de governo para político? É isso. Ou seja, é simples desse jeito. Chegou a hora do Brasil se unir por baixo. Um brasileiro que trabalha muito, acorda cedo, paga 36% de tributo, ele não quer mais ver o país sendo entregue em fatias a partidos políticos que ficam em Brasília conversando a língua deles, sobre o interesse deles, de costa para o Brasil real. É a hora de a gente aproximar o Brasil real da política, limpar o Brasil e deixar com que o país possa ser devolvido
aos brasileiros: é possível fazer isso, é a hora de fazê-lo, porque a gente tem uma janela demográfica. Só por mais 20 anos o Brasil será um país jovem. Se não fizermos agora, não teremos tempo de fazer amanhã. A propósito da provocação jovem, o senhor se apresenta como o novo. Defina esse novo da sua proposta. Eu acho que o novo não é uma questão de idade. O novo é uma questão, sobretudo, de cabeça e de atitude. Em que pese 48 anos, governador, seja jovem, né? Eu, na verdade, tenho 48 anos bem vividos, né, com experiência, mas me sinto um jovem, porque sempre tive uma relação muito próxima com a juventude. Eu, desde jovem, que milito e luto e sonho por um Brasil mais justo, mas a juventude é fundamental que as pessoas até de muita idade tenham um pouco de jovem dentro de si. E o jovem tem a indignação que nós temos, tem o sonho que nós temos, tem uma atitude muitas vezes de rebeldia que precisa ser compreendida. E é tudo isso que a gente precisa no Brasil hoje, é que a juventude nos ajude a melhorar o Brasil, como ela ajudou a fazer democracia, ela ajudou a fazer a estabilização econômica, um ciclo de inclusão social. E a juventude brasileira está chegando à conclusão que é a hora de mudar o Brasil de novo. E a atitude dos jovens, nesse momento, é fundamental. Mas, governador, não há um certo traço de conservadorismo em alguns dos seus parceiros, nessas alianças que o seu partido busca para chegar à presidência da República? Isso não contradiz o discurso do novo? Não, na verdade, a gente não tem medo de fazer aliança quando a gente tem consciência do que é. A gente tem feito um programa, eu e a Marina, no Brasil. A nossa aliança é em torno de um projeto de país. São muitas pessoas nos ajudando pela rede, pela internet, presencialmente, empresários, trabalhadores, intelectuais, artistas, universitários, que estão ajudando a gente desenhar um projeto pelo Brasil que nós queremos. Em torno dessas ideias, nós queremos unir o Brasil. O Brasil nunca mudou de patamar dividido. Para fazer a transição democrática, nós fizemos uma campanha das diretas já. Ali estavam brasileiros de todas as matizes empurrando o Brasil rumo à democracia. Para fazer a estabilização, foi preciso o impeachment. E ali os jovens puxaram a campanha e foi todo o Brasil junto. Para fazer um ciclo de inclusão social, foi preciso unir o Brasil. É a hora de unir o Brasil. O Brasil não aguenta mais ver tanta gente ali em Brasília há tantos anos, de costa para o Brasil, a gente podendo fazer ensino integral. Ora, eu, governador de um estado pobre do Nordeste, pude, como governador, em 7 anos, fazer a maior rede de ensino em tempo integral no ensino médio para jovens e adolescentes, mais alunos do que São Paulo, Rio e Minas Gerais juntos. Ora, se é possível fazer num estado pobre do Nordeste, por que não é possível fazer no Brasil e salvar tantos jovens, descobrir tantos talentos? Por que não é possível a gente que universalizou o ensino fundamental, universalizar o acesso à creche? E todos os neurocientistas já dizem que uma criança que chega aos 2 anos numa creche é estimulada, ela tem uma vida escolar completamente diferente. Agora, governador, o senhor é um político conhecido e respeitado no Nordeste do país. Qual a estratégia para dar visibilidade dessa sua experiência, desse seu talento no Sul e Sudeste? No Sul, em especial, onde nós estamos. Na verdade, quando a propaganda eleitoral chegar, os debates chegarem, quando as pessoas se ligarem que vai ter eleição e dizem que só se ligam quando muda o horário da novela, né, as pessoas vão perceber que existe um caminho novo, que existe um novo jeito de governar o Brasil. Ou seja, quando as pessoas perceberem que existem 2 forças que estão disputando há 20 anos e agora existe uma nova força representada pela nossa candidatura junto com Marina Silva, que na última eleição, com 1 minuto de televisão, já teve 20%. Então, quando o brasileiro que quer mudança de verdade souber que existe um caminho seguro de quem já governou e sabe fazer, de quem governou e aqueles que estiveram perto vendo o seu governo aprovar. Eu fui reeleito governador com 83% dos votos. Ninguém no Brasil foi reeleito governador nunca com 83% dos votos. Saí do governo com quase 90% de aprovação, porque assumi compromissos e cumpri.
encontramos nessa caminhada com a Marina. Estamos com um programa de governo, cheio de gente do bem, de diversos partidos espalhados pelo Brasil, nos apoiando e nos reforçando a esperança de que esse caminho vai dar certo. Então, eu acho que quando as pessoas descobrirem isso, nós vamos ganhar a eleição. E mais do que ganhar a eleição, o que nós queremos é botar o Brasil no caminho certo. Como é que vai ser essa parceria, Eduardo Campos, Marina Silva? Eu acho que ela se complementa. Né? A Marina vem do norte, de uma história de vida muito bonita. Eu venho do nordeste, de uma história de luta. Nós temos uma caminhada que não é exatamente a mesma, mas temos muita coisa que nos une. Sobretudo o que nos une é o amor ao Brasil, o amor ao povo brasileiro, a causa da justiça, a causa do desenvolvimento. Ela traz a visão da sustentabilidade, eu trago a visão da distribuição do desenvolvimento, de um olhar mais para o social, que é muito própria à caminhada da Marina. Eu acho que a gente simboliza a possibilidade de equilíbrio, de justiça, de um olhar para o futuro, de uma política séria, digna, ou seja, de gente que é parecida com o povo brasileiro, de gente que está disposta a limpar a política brasileira. Já agora, fazer uma campanha com pouco tempo de televisão, com poucos recursos, mas uma campanha com muita dignidade, com muitos valores éticos, com muito compromisso com um Brasil mais equilibrado socialmente. A gente de hoje já está dizendo assim para aquela velha política, preparem-se, nós vamos chegar em Brasília com a força do povo que quer decência e vocês vão para a oposição, porque o Brasil quer ver governando o Brasil os melhores, os sérios, os competentes. Isso é possível. Há uma corrente que defende que só tem uma vaga no segundo turno das eleições presidenciais. O senhor concorda ou o senhor discorda? Eu discordo, porque essa mesma corrente é aquela que achava que nem segundo turno ia ter. E com o passar do tempo, essa corrente já esqueceu até que dizia um ano atrás que a eleição não ia ter um turno. Eu acho que nós não devemos entrar em nenhuma disputa disputando o segundo lugar. Nós, eu e a Marina, estamos entrando nessa disputa para disputar o primeiro lugar. Porque o Brasil já está dizendo nas pesquisas. As pesquisas hoje de intenção de voto, elas não são tão importantes. Por quê? Porque nós estamos comparando uma candidata que é 100% conhecida com um candidato que tem 25% de conhecimento. Ou seja, não dá ainda para valorizar a questão do indicador de voto. O que dá para valorizar é o sentimento que está na pesquisa. Qual é o sentimento? O vento, para onde é que está soprando? Para a mudança. 73% em média, de todos os institutos de pesquisa, 73% das pessoas dizem que querem mudança. Como era isso em 2010? Era exatamente o contrário. 70% diziam que queriam continuidade do governo do presidente Lula, com aperfeiçoamento, com melhoria. Era isso em 2010. Agora, é isso com um sinal trocado, ou seja, o povo já tomou uma decisão. Vai mudar o Brasil. Agora está esperando conhecer as propostas de quem vai mudar o Brasil. Exercício de futurologia, não sei se o senhor gosta muito dessa brincadeira. Segundo turno, Aécio e Eduardo. Como é que vai ser? Quem é o novo? Eu acho que nós... veja, o Aécio e o partido dele já governaram o Brasil. O PT já governou o Brasil por 12 anos. O Aécio foram praticamente 10 anos, se somar Itamar e Fernando Henrique, 10 anos. Fizeram pelo Brasil? Fizeram. Eu não faço como o PT muitas vezes fez, desconhecer que o governo Itamar Franco foi importante para o Brasil. Estabilizar a moeda não foi importante. Sem dúvida. A juventude hoje não sabe o que é a hiperinflação. Está vendo a inflação voltar, mas a hiperinflação foi vencida naquele tempo. A lei de responsabilidade fiscal foi importante. A universalização do ensino fundamental foi importante. Eu não apoiei esse governo, mas eu tenho que ter a coragem, né, e, sobretudo, ter a correção de dizer que ele teve um papel importante para a vida brasileira. Como também os tucanos, o PSDB, não reconhecem avanços no governo do presidente Lula. E tivemos avanço. O Brasil cresceu, o agronegócio se desenvolveu, nós tivemos a economia crescendo a um ritmo maior, geramos mais emprego, tem o ProUni, o Minha Casa Minha Vida,
Para muitas famílias pobres, o Bolsa Família. O que é bom fica, governador? O que é bom fica. Essa é a nova política. Acabou aquele tempo de chega um e desmancha, desmonta, desconstrói o que o outro fez. Isso é feito com dinheiro público. Não é um dinheiro nosso, não é um dinheiro do partido, é um dinheiro do povo. E é preciso você partir dali para melhor. Ou seja, o que está bom, a gente tem que preservar e aperfeiçoar. Agora, a gente tem que ter coragem de mudar o que está ruim. Então, quando eu digo isso, respondendo a sua pergunta, é que essas duas forças, elas já governaram o Brasil. E todas as vezes elas ficam uma querendo desfazer o que o outro fez. E nós não estamos nesse tempo. Nós precisamos unir o Brasil, buscar as pessoas competentes, pode ser de que partido for. Se for séria, se for competente, se amar o Brasil, se quiser fazer pelo Brasil exatamente o que tem que ser feito, a gente tem que buscar. Um dos pontos nevrálgicos desse debate, da herança, do que vai ou não continuar no seu ou no outro governo, é a questão do Bolsa Família. Veja, na verdade, a gente tem um país muito desigual, né? Um país muito desequilibrado. Nós não podemos achar que para a população mais pobre do Brasil, para as famílias, para as mulheres que estão criando seus filhos sós, e não são poucas as famílias no Brasil chefiadas e lideradas pelas mulheres. Tem muitas famílias, tem muitas mulheres dessas que têm no Bolsa Família a única renda certa durante o mês. Essa realidade é muito mais forte no Nordeste brasileiro, no Norte brasileiro, no Centro-Oeste brasileiro do que no Sul. Mas essa é a realidade. Agora, você imaginar que essa é a única política para os mais pobres, está errado. É o que tudo indica, né? Porque de 8 para 13 milhões de atendidos. Você precisa ter, para essas famílias, a capacitação profissional, o crédito para o empreendedorismo, o acesso à educação para os filhos dessas famílias, ser um acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade. Para quê? Para que você possa ter no futuro as filhas da família que recebe o Bolsa Família sendo professoras, sendo engenheiras, sendo médicas, sendo jornalistas, sendo políticas, para que a gente não assista à cena que nem eu, nem você, nem quem está nos assistindo quer assistir, que é aquela das filhas do Bolsa Família serem amanhã as mães do Bolsa Família. Ou seja, para que isso não ocorra, existe uma aposta. Se você tiver que fazer uma escolha, essa escolha eu já fiz, a Marina já fez e está no nosso programa do governo. É educação de qualidade. É o que muda a vida de uma família pobre. É o que você pode deixar como o maior patrimônio para um filho. É educação de qualidade, educação em tempo integral. Creche como um direito das mães e das crianças brasileiras. Em uma década, muda esse Brasil. Vamos fazer um intervalo, governador? É o jeito. Daqui a pouquinho a segunda parte da nossa conversa com o governador Eduardo Campos, o pré-candidato do PSB à presidência da República. Vamos falar de economia, porque ele também é economista, vamos falar de alianças no Paraná. Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com Cidade Entrevista, Eleições 2014. O programa de hoje recebe o governador Eduardo Campos, o pré-candidato do PSB à presidência da República. Ex-governador, deputado federal, deputado estadual, mas um economista de formação. O que acontece com a economia do país no primeiro ano do futuro novo governo, governador? Eu posso lhe garantir que 2015 será melhor do que 2014. Com base em quê, governador, esse otimismo? Com base na mudança política. Porque mais do que um problema econômico, nós temos um problema econômico de inflação, de baixo crescimento, de juros altos, nós temos um problema de confiança. A economia é uma ciência social, não é uma ciência exata. Então, na economia funciona mais ou menos a seguinte regra. Quando você imagina que o futuro vai ser pior, o presente piora. Quando você imagina na economia que o futuro será melhor, o presente melhora. A mudança política que a nossa chegada à presidência da República vai gerar, uma expectativa
positivo. O empresariado brasileiro nos conhece, nos viu governando, sabe que nós vamos ter regras seguras, claras, uma narrativa de longo prazo, uma governança macroeconômica séria, Banco Central independente, vamos criar o Conselho Nacional de Responsabilidade Fiscal, vamos fazer com que o Brasil readquira o prestígio que tinha nos concertos internacional. O senhor acha que vai haver espaço no debate para essas questões? Eu acho que deve haver, porque não teve em 2010, vamos bater nessa situação que nós estamos. É a primeira vez, Elson, que o Brasil será entregue por um presidente, desde a redemocratização, pior do que ele encontrou. É agora. E nós achamos que a confiança que a mudança política que vamos imprimir vai gerar na sociedade, uma governança responsável, vai fazer com que o Brasil se reencontre com sua vocação, que é ser uma grande nação, e a gente vai poder terminar 2015, eu posso te garantir, melhor do que nós vamos terminar 2014. E olha que 2015 será o ano mais difícil dos próximos 4, mas será melhor do que 14. Inflação 3% é meta do seu governo para 2019. Como é que vai ser isso, governador? Ora, por que o Chile pode ter 3% de inflação? Porque outros países no mundo podem ter, o Brasil não pode ter. Claro que pode ter. Não vai ter da noite para o dia. Não vai ter na base do decreto. Vai ter arroxo, governador? Não, vai ter dever de casa sendo feito. Nós vamos colocar os 4,5% como a meta, que era a meta do atual governo, que foi conseguida em determinados anos no passado recente. Nós vamos retomar o controle inflacionário para defender os empregos do Brasil, para defender o crescimento econômico. O governo atual caiu nessa armadilha, achando que podia trocar um pouquinho de inflação por mais crescimento. O que aconteceu? A inflação foi lá para cima e o crescimento lá para baixo. Nós vamos conter a inflação, defender os empregos, com isso a gente vai poder ter um juros mais baixo. As famílias que estão endividadas hoje, não são poucas, 60% das famílias estão endividadas. É raro uma família que não está devendo em 2 cartões de crédito, em 2 financeiras, que não tem 3 prestações para pagar. E a gente sabe que toda vez que o juro vai para cima e a inflação vai para cima, significa menos renda da classe trabalhadora, dos assalariados, dos que vivem por trabalho por conta própria. Na hora que a renda diminui, porque os juros comeu um pedaço da renda, a inflação comeu outra, a compra no comércio é menor. A compra no comércio menor, o comércio compra menos a indústria. Começa um ciclo que é exatamente a roda rodando. A indústria produz menos, emprega menos. É esse o caminho que a gente tem que evitar. E é possível evitar, eu estou seguro disso. O Brasil tem jeito. Agora, não tem jeito com a atual política. Governador, vamos voltar a falar de política. Quem são os parceiros do PSB nessa empreitada no estado do Paraná? Olha, nós temos aqui hoje a Aliança Nacional. Nós temos a aliança com a Rede, que é o partido em formação da senadora Marina Silva, que será a nossa vice-presidenta da República. Temos o PPS, que é um partido que tem lideranças expressivas no Paraná, deputados federais, como o líder Rubens Bueno, prefeitos de cidades importantes. Temos o PPL, temos o PHS e o PRP como partidos. E temos lideranças de outros partidos, prefeitos de cidades importantes, prefeitos do PDT, prefeitos do PMDB, prefeitos que são da aliança do PSDB, que demonstram a simpatia com a nossa candidatura para que a gente represente a possibilidade do Paraná não viver essa situação que vive hoje, do governo da União de costa para o Paraná, e muitas vezes quando fica de frente é para atrapalhar o Paraná a acontecer o seu desenvolvimento. Eu quero ser um governador que vai estar presente na vida do Paraná, ajudando o Paraná a ajudar o seu povo e o Brasil a melhorar. Sua opinião do decreto presidencial que aumenta a participação da sociedade, das organizações sociais nas decisões de governo? Olha, esse é um decreto que, veja, há 12 anos que o atual governo, a mesma força, governa o país. Nesses últimos 3 anos e 5 meses, o que mais nós ouvimos é que esse governo não abriu a participação da sociedade em nenhum segmento. Se você conversar com os estudantes, disse esse governo é sem diálogo.
Conversar com os prefeitos, eles dizem esse governo está arrochando as prefeituras, está matando a governança de estados e municípios. Se você conversar com a mídia, a mesma coisa. Se você conversa com o empresariado, a mesma coisa. Há 4 meses da eleição, o governo baixa um decreto, dando a entender que vai ter uma outra forma de organização política no Brasil. Ora, esse é um debate para ser feito numa Assembleia Nacional Constituinte. Sem dúvida. Não é um debate para ser feito num decreto, sem ouvir o Congresso, as instituições, sem uma audiência pública, sem um plebiscito, sem um processo muito mais complexo. Eu imagino que isso já é, de certa forma, uma certa confissão de que eles estão fazendo, que já perderam a eleição. E estão plantando esse decreto como uma das bandeiras que vão levantar quando estiverem na oposição. Um argumento de que vai ser oposição daqui a alguns dias? Exatamente, eu acho que sim. Governador, e o episódio Copa do Mundo, hein? É um episódio que deixa muitas lições, né? Lições dentro do campo, porque tem seleções aí que chegaram de sapato alto e estão sendo desbancadas. Isso também pode ser uma lição para a política, né? Tem gente que achava que estava tudo resolvido e está vendo que não está. A própria FIFA, né, está vivendo um momento danado, né? Então, de pressão, de cobrança para mudar, né? E outra lição que fica é fora do campo de futebol, né? A sociedade tem um grande legado nessa Copa, ao meu ver, que é que o povo criou a convicção de que, se nós quisermos, dá para fazer saúde como se fez os estádios de futebol. O debate é o grande legado dessa Copa? O debate, é claro, é mostrar a questão de prioridade. Dá para ter creche para todas as crianças ou não dá? Por que dá para ter estádio de futebol e não dá para ter creche? Né? Se não dá, tem que explicar por que não dá. Eu acho que dá para ter. Agora, só vamos fazê-la se a gente fizer a mudança política. Enquanto tiver em Brasília uma cabeça antiga, atrasada, de político que só cuida da sua vida, da vida deles, né, e não cuida da vida do povo, aí você não vai colocar na pauta a segurança pública como prioridade. Quem é que vem aqui dizer que no governo Dilma nós tivemos 3.000 policiais a menos na Polícia Federal? Portanto, temos mais droga, porque as nossas fronteiras estão desguarnecidas e exterminando vidas, aumentando a violência nas cidades pequenas, médias e grandes do Brasil. Quem é que está discutindo nesse momento que em 3 anos de governo Dilma, 11.000 leitos do SUS foram desativados? Ora, é esse o debate que o Brasil quer ver. É esse debate sério sobre a mobilidade nas cidades. As pessoas estão levando 2, 3 horas para ir e vir do trabalho. A imobilidade. A imobilidade. E aí você faz uma conta. Você faz uma conta. Outro dia uma senhora fez essa conta para mim em São Paulo. Ela chegou à conclusão que estava passando dentro de um transporte público 2 meses por ano. Ela disse, olha, eu não tenho 30 dias de férias, passo 60 dias dentro de um transporte. Ou seja, uma pessoa dessa vai adoecer. Ela não vai ter a produtividade no trabalho que deveria ter. Ela não vai ter saúde. Né? Na hora que ela tem mais tempo dentro de um trem, de um ônibus, no metrô, do que ela pode ficar com seus filhos. Governador, obrigado por ter vindo. Foi um prazer recebê-lo. Sorte para essa empreitada. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. Nossos agradecimentos ao governador Eduardo Campos, o pré-candidato do PSB à presidência da República. Cidade Entrevista fica por aqui. A todos um grande fim de semana. Divirta-se, mas cuidado com os excessos, hein? A gente vai se ver no próximo sábado. Tchau, até lá!